O bilionário CEO Jeff Bezos está correndo para salvar a própria vida, braços e pernas se movendo o mais rápido que conseguem. Atrás dele, ele pode ouvir a multidão avançando, se aproximando cada vez mais. Ele precisa despistá-los, encontrar uma forma de afastá-los. Mais à frente surge uma oportunidade, um beco estreito. Ele se abaixa no beco, o coração batendo forte no peito enquanto ouve os passos de seus perseguidores correndo além dele. Eles se foram. Ele está seguro. Por enquanto. Ele para recuperar o fôlego, a visão turva pelo pânico e exaustão, e percebe um brilho metálico no canto do olho. E, caramba! Ele não está tão sozinho quanto pensava. Ele se endireita e se prepara para se defender de um homem de olhar enlouquecido no outro lado do beco. O homem que avançava lentamente em sua direção, segurando uma faca e um garfo. Quando pensamos no estilo de vida dos ultra-ricos, muitos têm dificuldade em imaginar suas atividades diárias. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos. Como bilionários famosos usam seu tempo? Os perfis desses gigantes da indústria traçam um retrato de acordar cedo, tomar suco verde, ter reuniões longas e fazer viagens de negócios para destinos exóticos. No caso de Jeff Bezos, essa é uma imagem fiel. Ou pelo menos costumava ser. Em um dia fatídico, o CEO da Amazon encontrou sua rotina extraordinariamente comum, completamente virada de cabeça para baixo. Em uma sequência de eventos estranhos e assustadores, a vida dos sonhos de um bilionário da tecnologia virou pesadelo. O dia começou como qualquer outro. Jeff levantou às 6h30 seguindo seu lema de dormir e acordar cedo. Assim, tinha as manhãs livres para começar o dia com tranquilidade. Ele passou um café e leu o jornal por um tempo. Quando as crianças acordaram, ele fez panquecas para elas. Depois, às 10h, hora de deixar as crianças com a babá e ir trabalhar. Primeiro, reunião com acionistas, depois almoço com o chefe de uma empresa que ele queria comprar. Em seguida, visita surpresa a um centro de distribuição da Amazon. Quem não gosta de ver de surpresa o chefe do chefe durante um dia agitado de trabalho? Ao chegar, Jeff cumprimentou todos e depois chamou o gerente de operações para uma reunião. Ele queria falar sobre produtividade e o de sempre. Os funcionários faziam muitas pausas para o banheiro. Qual era a agilidade ao mover pacotes? Só perguntas padrão. Mas enquanto falava, ele não pôde deixar de notar que os olhos do funcionário estavam ficando meio sem foco. Ele perguntou ao homem se estava bem, mas o gerente disse a Jeff que só estava com fome. Faltava pouco para o almoço, e ele mal podia esperar pelo resto do bolo de carne. Bem, Jeff queria que o homem estivesse concentrado durante a reunião, então ele se ofereceu para adiantar e começar o intervalo para o almoço naquele momento. Afinal, o intervalo ideal para o almoço é aquele em que você também está trabalhando. Sentados na sala de descanso, Jeff ouviu o estômago do homem roncar. Ele realmente estava com fome. Mas o bolo de carne frio certamente saciaria sua fome e colocaria a conversa de volta nos trilhos. O homem comia bolo de carne enquanto Jeff fazia um discurso inspirador sobre melhorar indicadores e eficiência dos trabalhadores. À medida que ficava mais empolgado, como costumava acontecer quando falava sobre eficiência, ele começou a gesticular de forma mais dramática. Enquanto se perdia em suas palavras brilhantes e sabedoria corporativa, ele não notou que o gerente de operações largou o bolo de carne, olhando fixamente para a mão de Jeff, que se aproximava do seu rosto. Jeff estava prestes a concluir seu argumento e mandar o funcionário embora satisfeito, quando o gerente de operações, de repente, agarrou a mão de Jeff no ar, puxou-a para perto e mordeu com força. Jeff puxou a mão do aperto do homem, gritando de dor e choque. Ele já tinha visto reações ruins a feedbacks, mas nunca assim. Normalmente, eles só choravam ou ameaçavam pedir demissão. Ninguém jamais o havia mordido antes. Ele pediu explicações, pois esse comportamento não era adequado ao ambiente de trabalho. O gerente de operações piscou com a testa franzida, confuso. Ele não conseguia explicar por que tinha feito aquilo, o que o levou a agarrar a mão do CEO e tentar devorar. Ele ofereceu a única explicação que conseguiu. Ele estava com fome e Jeff parecia delicioso. As palavras causaram um arrepio no bilionário. Ele se levantou e se retirou da reunião, saiu do centro de distribuição e foi embora do trabalho naquele dia. Na verdade, ele foi embora da cidade de vez. Tudo aquilo era demais, e ele precisava de férias. Ele avisou a babá que não voltaria para casa por um tempo e não precisava fazer malas, pois compraria o que precisasse no hotel de luxo escolhido.
Ele ligou para seu piloto favorito e pediu que escolhesse um destino com um resort exclusivo e privativo, algo com um spa para que ele pudesse relaxar. Em 1 hora, ele já estava em seu jato particular, pronto para decolar. Quando o jato atingiu a altitude de cruzeiro, uma das comissárias de bordo habituais veio até seu assento e lhe serviu uma taça de vinho tinto, uma das melhores garrafas a bordo, pois percebeu que ele estava tendo um dia difícil. Ela ofereceu vários petiscos. Aquilo não era uma companhia aérea comum com amendoins e pretzels, mas uma aeronave de luxo com petiscos sofisticados. Crostini com manteiga francesa e trufas frescas raladas, tábua de frios com carnes e queijos selecionados, frutas frescas e ostras geladas estavam no cardápio. Jeff se permitiu beliscar um pouco, terminou seu vinho e se recostou para tirar um cochilo. Ele acordou algum tempo depois, não com a sensação reconfortante do pouso suave do jato, mas com uma sensação estranha e oleosa no braço. Ele abriu os olhos e viu a mesma comissária passando manteiga francesa no antebraço e raspando trufa negra sobre a pele. Ela lambia os lábios o tempo todo com um olhar voraz, como quem vai cortar um belo corte de Kobe beef. Jeff se afastou, gritando para que ela parasse. Felizmente, o avião pousou antes que ela fizesse mais alguma coisa e ele desembarcou rápido, pegando uma toalha quente para limpar a manteiga do braço. Todo mundo estava perdendo a cabeça hoje? Ainda bem que ele pôde relaxar e esquecer os problemas por um tempo. Ele já havia frequentado esse resort e spa quando precisava de um trato no físico e no emocional. Ele aceitou sua taça de champanhe de cortesia no balcão de check-in e, depois de reservar a melhor suíte disponível, foi até o spa para começar a deixar para trás o caos e as esquisitices do dia. Era impossível se estressar ali, com música relaxante, aromas terapêuticos e as fontes termais patenteadas do spa infundidas com ervas. A água das fontes termais era bombeada para banheiras privativas e enriquecida com ervas calmantes como sálvia e alecrim. O atendente deu a Jeff uma toalha e um roupão branco felpudo para usar após o banho. Aliviado, ele se acomodou na água quente com ervas. Ele não notou que o atendente ainda estava na sala. Ele estava relaxando, fechando os olhos e deixando as preocupações se dissiparem. Ele esticou as pernas, sentindo os músculos relaxarem e as ervas frescas do banho fazerem cócegas na pele. Ele respirou fundo, saboreando o aroma fresco da sálvia, do alecrim, do alho. O alho tinha propriedades anti-inflamatórias, talvez fosse uma nova parte do tratamento. Ele voltou a se entregar à experiência, tentando esvaziar a mente. Mas, enquanto ele lutava para manter o relaxamento, ficou nitidamente consciente de que o banho estava ficando, bem, só podia descrever como cheio de pedaços. Ele abriu os olhos e descobriu que, além das ervas e do alho, agora havia fatias de cebola flutuando na água, junto com pedaços de cenoura e batata. Lá, do outro lado da grande banheira, o atendente estava salpicando sal e pimenta na água. Isso não foi um banho de imersão. Era a sopa. Era a sopa do Jeff Bezos. O atendente estava prestes a mergulhar uma colher na água para provar o caldo quando Jeff o puxou para dentro da água, aproveitando a distração repentina para fugir. Ele não teve tempo de pegar o roupão, apenas jogou a toalha na cintura e saiu dali o mais rápido possível. Ele atravessou o spa correndo, ignorando as placas que pediam aos hóspedes para não correrem na área. Não havia tempo para seguir as regras. Mas ele não pensou por que existiam aquelas regras. Só notou quando escorregou no chão molhado e caiu. Sua cabeça bateu no azulejo e tudo escureceu. Jeff abriu os olhos e percebeu que estava no consultório médico, usando camisola de hospital. Um médico verificava os sinais vitais e cumprimentou o CEO ao vê-lo recobrar a consciência. Ela explicou que ele sofreu uma leve concussão ao bater a cabeça no spa. A equipe do hotel o levou a um pronto atendimento próximo, sem saber o que fazer. Felizmente, os ferimentos dele não eram graves. Ele teria tontura e talvez náusea, mas ficaria bem. Jeff discordava. Ele não achava que ficaria bem. Ele contou ao médico que algo terrível acontecia, algo que pareceria loucura. Por algum motivo, em todos os lugares que ele foi hoje, as pessoas estavam tentando, comê-lo. A médica olhou para ele com um sorriso compreensivo. Ela disse que entendia. Ele vivia sob pressão constante. Ser um dos homens mais ricos do mundo e líder de uma das maiores empresas que existem não devia ser fácil. O estresse o afetava, o que fazia sentido. Mas ninguém estava realmente tentando comê-lo. Isso era absurdo. Ela ofereceu um sedativo para aliviar a tensão, acalmar e ajudar na recuperação dos ferimentos.
Ele aceitou relutante e ela saiu para preparar a injeção. Ele respirou fundo, lutando para se concentrar. Ela estava certa, é claro. Eles não queriam comê-lo. Quando diziam comam os ricos, não era literal, certo? Apenas queriam que ele começasse a pagar impostos ou algo assim. Eles não estavam de fato tentando cozinhá-lo e devorar sua carne. Isso seria insano. O médico retornou ao quarto e Jeff começou a achar que talvez tudo estivesse só na sua cabeça. Mas então, ele olhou para o objeto na mão dela e viu, não uma seringa, mas um injetor de tempero para peru. Não, a médica também estava envolvida nisso. Não tinha lugar seguro? Ele saiu correndo do consultório e derrubou a médica ao passar. Ele precisava procurar as autoridades que certamente poderiam ajudá-lo. Ele correu até a delegacia mais próxima, entrou e contou sua história ao primeiro policial que viu. Havia apenas um problema. Eles não sabiam quem ele era. Os policiais viam apenas um homem descalço, de camisola de hospital e sem identificação, alegando ser o CEO Jeff Bezos e dizendo que várias pessoas queriam comê-lo. Eles riram dele e o expulsaram da delegacia, ameaçando interná-lo à força em um hospital psiquiátrico. Jeff não podia permitir isso. Ficar preso sem saída? Esse lugar seria perfeito para alguém encurralá-lo, capturá-lo e prepará-lo para o jantar. Não, ele não podia permitir isso. Fugiu da delegacia e vagou pelas ruas, sem saber o que fazer ou para onde ir. Ele não tinha nada, sem dinheiro, telefone ou esperança. Nenhum dos funcionários de sempre estava lá. Ele não podia pedir um carro, pagar táxi e, o mais importante, não confiava em ninguém. Enquanto Jeff caminhava resmungando e tentando bolar um plano, percebeu que atraía uma pequena multidão. Fazia sentido, afinal, ele era realmente uma visão bizarra. Um homem quase nu falando sozinho no meio da rua. Mas a multidão tinha um olhar nos olhos que Jeff não gostou. Eles estavam lambendo os lábios, esfregando a barriga. Alguns deles babavam. Eles conversavam, primeiro em voz baixa, mas depois mais alto e com mais ousadia, compartilhando sua fome homicida em grupo. Eles estavam discutindo maneiras de prepará-lo, o que teria o melhor sabor. Uma mulher queria fazer dele um bife de Jeff à milanesa, mergulhando-o na massa e fritando. Outra sugeriu rechear com cogumelos e assar em redução de vinho tinto. Um homem argumentou que eles deveriam manter as coisas simples e apenas grelhá-lo com um pouco de sal e pimenta para permitir que a carne mantivesse seu sabor natural. Mas todos concordaram em uma coisa. Eles queriam capturar Jeff para poder prepará-lo para consumo. Nesse momento só restava um pensamento na cabeça de Jeff Bezos. Correr. E foi o que ele fez, o mais rápido que suas pernas permitiam, tropeçando descalço no terreno áspero. Com a cabeça latejando pela concussão e o estômago embrulhado, ele seguia correndo. A multidão o perseguia, tentando agarrá-lo com mãos ávidas. Alguns estavam desarmados, outros seguravam facas, garfos ou cutelos. Alguns ainda trouxeram condimentos, tentando esguichar ketchup, mostarda ou molho barbecue nele. Ele sentiu algo atingi-lo e viu um jato vermelho em sua camisa. No início, ele achou que era sangue, mas, ao provar rapidamente, descobriu que era molho marinara. De alguma forma, isso era ainda pior. Mais adiante, ele viu um beco onde poderia se esconder e talvez evitar a multidão. Ele conseguiu se jogar e rolar para fora do caminho, o impulso da multidão os levando além do beco enquanto Jeff desaparecia em sua escuridão. Mas ele não estava sozinho ali. Um homem o esperava com uma faca, um garfo e apetite. Ele estava encurralado. Isso significava o fim para Jeff Bezos? Enquanto ele se preparava para enfrentar essa possibilidade sombria, de repente, alguém atrás de Jeff mandou o possível agressor largar as armas. Ele obedeceu, com os olhos arregalados de medo. Jeff se virou e viu um homem de uniforme, semelhante a um militar, mas de nenhuma organização que reconhecesse, segurando uma arma desconhecida. O agressor fugiu, e o homem de uniforme se apresentou a Jeff. Ele era de uma organização especial, explicou, chamada Fundação SCP. Eles investigavam acontecimentos estranhos, e Jeff virou o centro de algo realmente muito incomum. Jeff Bezos assimilou a informação e cumprimentou o agente da Fundação SCP. Essa fundação, ele perguntou, teria interesse em uma parceria de negócios? SCP-5821 é um efeito memético persistente que impacta toda a população humana da Terra, que causa a crença de que a carne de Jeffrey Preston Bezos, bilionário fundador, CEO e presidente da Amazon.com, Inc., é a carne mais desejada para consumo humano. Desculpe, me expressei mal agora. O efeito impacta todos os humanos na Terra, exceto o próprio Jeff Bezos, também conhecido como SCP-5821.
Apenas um pequeno número de pessoas é afetado o suficiente para agir, tentando assassinar e canibalizar o SCP-582-11. Pesquisadores da Fundação realizaram uma análise de degradação memética, identificando o ponto de origem da propriedade memética em algum momento entre abril e agosto de 1997. Desde então, o meme aumentou em força e alcance, com cada vez mais indivíduos sucumbindo aos seus efeitos e agindo de forma violenta. Após tomar conhecimento de seus efeitos, SCP-582-11 tem cooperado com os esforços de contenção da Fundação e estabeleceu uma relação amigável com a Fundação SCP como um todo. SCP-582-11 desempenhou um papel sem precedentes na elaboração de medidas para conter a anomalia que o afeta, colaborando diretamente com a Fundação para decidir o melhor curso de ação. Atualmente, SCP-5821 está contido pela PTF Lambda 27 Brigada Amazônica, que impede qualquer indivíduo de atacar Bezos, ou, como seria a conclusão natural desses ataques, cozinhá-lo e comê-lo. Os membros desse grupo devem ser rotacionados periodicamente para que não sucumbam aos efeitos do SCP-5821 e usem sua proximidade para realizar um ataque por conta própria. Notei muitos debates entre pesquisadores da Fundação sobre como ajustar os procedimentos de contenção daqui em diante. Alguns sugeriram que dissolver a corporação de Bezos e tirar seus bens poderia diminuir parte do poder desse efeito memético. Outros discordam, embora ainda não esteja claro se isso é resultado de conclusões científicas sinceras ou de uma apreciação pelas doações financeiras que Bezos fez para a organização. Um memorando de O57 foi anexado ao arquivo oficial sobre algumas novas propostas para a contenção do SCP-5821. O conteúdo informava que propostas alternativas de contenção foram discutidas recentemente. Lamento informar que, embora sua iniciativa em criar métodos novos e interessantes de contenção seja louvável, a contenção do SCP-5821 não será alterada em um futuro previsível. Os modelos que prevêem a dominação total da psique humana pelo SCP-5821 até 2050, embora alarmantes, ainda são muito novos e não há consenso entre as divisões preditivas da Fundação. Posso dizer que fontes conhecidas pelo Conselho O5 sugerem que o meme pode estar se dissipando. Assim, medidas drásticas e não comprovadas, como a apreensão da corporação Amazon pela Fundação ou a dissolução dos ativos do SCP-5821, simplesmente não podem ser justificadas, sem falar em possíveis assassinatos. Para abordar um ponto específico de discórdia que alguns de vocês levantaram, embora permitir que o sujeito de uma anomalia opine sobre os métodos e detalhes de sua contenção possa ser algo pouco ortodoxo, confiem em mim quando digo que é para o bem maior. SCP-5821 entende profundamente as dificuldades que a Fundação enfrenta ao conter as anomalias perigosas que ameaçam nosso mundo, e eles nos compensaram generosamente pelos recursos utilizados. Entendo que isso pode ser difícil e confuso para vocês. Após finalizar meu cruzeiro de iate pelo Caribe, estou disponível para discutir individualmente essa questão com quem ainda estiver insatisfeito. Atenciosamente, O57. Após a divulgação deste memorando, um fenômeno incomum começou a afetar a equipe de pesquisa do SCP-5821. Vários deles agora expressavam um forte desejo de consumir a carne de O57. De alguma forma, por meio da cooperação com SCP-582-11, O57 foi infectado com a mesma propriedade anômala. Para ser honesto, talvez seja melhor eu terminar minha pesquisa sobre isso aqui, porque quanto mais penso, mais saborosos esses dois estão me parecendo. Com licença, vou pedir o jantar. Acho que hoje vou de algo vegetariano. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-4003 sobre cowboys, catolicismo e o Cretáceo.